Vamos começar com Blazar, Ultraman Blazar. A mesma ordem de sempre com a série que entrou, que estamos no segundo episódio. A mesma ordem da semana passada, cara. Então, beleza, vamos lá. Então, mas Overwatch Blaze! antes de você Vai lá. fazer o seu resumo semanal, eu vou fazer aqui uma retratação. Retratação. Isso vai entrar no corte oficial de Ultraman Blazar. Eu quero me retratar sobre o episódio da semana passada. Eu reassisti o episódio de Ultraman Blazar, o episódio primeiro. E eu quero me retratar aqui. Depois de. Assim, quando eu assisti o primeiro episódio, eu tive aquela sensação de. Mai, puta que pariu, Ultraman de novo. E eu falei muito mal do primeiro episódio semana passada. E eu quero me retratar. Eu reassisti o primeiro episódio no final de semana. Antes de assistir o episódio 2, eu reassisti o primeiro episódio. E eu devo dizer que reassistindo o primeiro episódio, eu gostei do primeiro episódio. Ele é um episódio maduro, ele é um Ultraman mais maduro do que os Ultramans que eu já assisti, e principalmente mais maduro do que o Decker. E o personagem principal, o Gento, ele é um personagem legal, ele é um personagem diferente, e eu preciso aqui dar o braço a torcer e dizer que ele é um personagem bom, e o próprio Ultraman dele é mais interessante. Então eu preciso dar esse braço a torcer. Eu ainda tenho a sensação chata de que ele tirou do Toba a noção de que ele podia tirar aquela Spear da mão. Ainda tenho a sensação ruim, essa sensação horrível. De que, sabe, veio na cabeça dele. Olha só, eu posso tirar uma Spear da minha mão. Não tem lógica pra mim. Porque, assim, no Decker, pelo menos, a gente via dentro da cabeça que vinham cartinhas na mão dele e tal, né? Tinha aquelas como é que eu vou dizer? Não intuições, mas tinham aquelas ligações, vamos dizer assim, aquelas direções que eram dadas pra ele, né? Ah, toma aqui essa carta, toma essa carta, usa, entendeu? E nesse não tá mostrando nada, entendeu? Então a gente não sabe como é que ele tá recebendo essas direções. A gente só a transformação que foi guiada, mas o resto a gente não sabe como é que ele tá recebendo essas informações, de onde ele. Ou como ele recebeu a informação de que ele podia tirar a Spear da mão, por exemplo, entendeu? E isso me deixou meio agoniado. Mas fora isso, a série, o primeiro episódio é realmente bom. Ele tem uma estrutura boa, ele é bem feito. Então eu queria me retratar sobre isso, sobre o primeiro episódio. Pode fazer o resumo do segundo episódio, por favor. Opa, vamos lá então. A gente tá no segundo episódio de Ultraman Blazer, ou Blazer, né, que os caras falam aí, fiz, né? O nome do episódio é O Homem que Criou o Skard, né? A gente começa, então, com o Gento, que é o nosso personagem principal, né? Que é aquele capitão daquela companhia especial ali, né? BME, o nome. E que conseguiu se transformar em Ultraman, né, no primeiro episódio, né? Sendo chamado ali. E ele vai ser convocado para encabeçar uma nova equipe ali para comandar, né, para combater a ameaça dos Kaiju, né, esses monstros gigantes. É formado então a Special Kaiju Reaction Detachment, né, o SCARD, né? E no meio desse episódio ali a gente já vai ter um monstro ali para eles enfrentar, que é o Gedos, que é um monstro aquático. E a gente tem ali a primeira missão mesmo da equipe. Vale citar, assim, né, terminado esse resuminho, assim, bem resumado, né, que é o primeiro episódio que a gente vê ali. O primeiro episódio foi muito focado no Gento, né, a gente tem a apresentação dele como personagem.
E aqui a gente tem a apresentação da equipe, né? E dos outros personagens. Você quer falar? Eu já resumi aqui, você quer já comentar aí, Rafael? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, esse episódio foi bem legal. Eu realmente gostei desse episódio. Por vários motivos, né? Eu gostei da apresentação da Scarred. E eu gosto desse episódio porque o Gento faz um questionamento que é maravilhoso. Porque ele questiona a quantidade de pessoas na equipe. Que é um questionamento válido. Ele fala, tipo... Peraí, mas são 4 pessoas pra enfrentar um kaiju? Tipo... A gente não vai dar conta, mano. Não faz sentido. Foi meio que a gente falou no também anterior, né? Exatamente. Pô, chama mais gente, né? Mas pelo menos deu pra perceber que tem exército, outras coisas, eles não são únicos ali, né? Exatamente. Aí ele olha assim e fala, caralho, mas só 4 pessoas. Isso tá certo mesmo? Tá certo isso? Aquele meme, tá certo isso? Tipo, mano, isso tá certo? É pouca gente. Mas mesmo assim, foi legal. Dá pra ver que são pessoas que fazem sentido pra equipe, cada um agrega valor de uma forma diferente. E é legal que o último cara, né, que parece ser o cara mais importante, assim, do ponto de vista técnico, é o cara mais importante, eles não encontram o cara, né? E tipo, fica tipo, mano, cadê esse maluco, velho? O maluco não aparece, mano. E aí eles... Tá, vambora, vamos tocar o barco sem ele, uma hora a gente encontra ele, uma hora a gente acha ele. Vamos tocar o barco sem ele por enquanto. E aí aparece o tal do monstro do mar lá, né? E aí, primeiro vão coletar informação e tal, não sei o quê. A menina vai coletar informação, que é o trampo dela. A outra mina fala que vai fazer as modificações no carro. Quando ela chega lá, as modificações já estão feitas. E ela não faz ideia de como. Sendo que ela não fez porra nenhuma. E ninguém entende como foi feita, mas ela fala, foda-se, já que tá feito, vamos usar. Vambora. Depois ele diz que encontrou o manual das armas lá. E aí passa o manual pra todo mundo aprende a usar as armas. E assim, é interessante porque esse episódio ele tem um contraponto com o episódio anterior. O episódio anterior foi muito mais sério, né? Ele tem um tom muito mais sério, muito mais sombrio, até por se passar mais à noite, assim, né? Mais num período noturno. Ele tem um episódio ele tem um tom um pouco mais sombrio, vamos dizer assim. E esse episódio não, ele se passa muito mais no período diurno. Ele se passa totalmente no período diurno, na verdade. Ele se passa no período diurno, assim. Então, ele tem um tom mais ameno e tudo mais. E até um tom um pouco mais jocoso em alguns momentos. Mas ele não é pastelão, né? Ele tem uns momentos, assim, engraçados e tudo mais, mas não é pastelão. É uma comédia, assim, mais comedida. Eu vou chegar nesse momento. Eu vou chegar justamente nesse momento, Fumacer Luke. Que é o momento que eu achei bizarro, né? Que é o momento que ele usa a Spear como vara de pescar. Esse momento foi horrível. Foi horrível. A Tamira estava assistindo comigo também, ela achou formidável essa parte da lança. É horrível. Horrível porque não faz o menor sentido. Porque, tipo, se ele usasse o negócio, assim, jogasse, enrolasse no bicho, alguma coisa do tipo, ok. É idiota? Mas ok. Mas ele, tipo, enganchar na boca do bicho? Tipo, não faz sentido, porque o bicho não mordeu a isca, entendeu? Então não fez muito sentido aquilo ali. Mas tudo bem. Whatever, vai. Vida que segue. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, não faz sentido. Mas segue, vai. Segue. Vamos ver no que isso vai dar. E aí o bicho sobe, aí lança Spear. Ele literalmente empalou o bicho.
né? Vamos aí, crianças do mundo inteiro. Ele enfiou a lança pelo cu do bicho, porque se você olha atentamente, ele literalmente empalou o bicho pelo rabo, né? Ah, mas tudo bem, porque depois virou um peixe assado por alguns instantes. Todo mundo gosta de peixe assado. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Mas foi. Essa cena dele usando como vara de pescar foi bizarra. Mas fora isso, foi um episódio legal, foi um episódio divertido de assistir. E assim, Blazar tem tudo pra continuar sendo uma série que vai ser melhor do que a anterior. E aparentemente vai ser uma série que eu vou gostar, aparentemente. Acho que vai ser o primeiro Ultraman que eu realmente vou gostar. Ao que tudo indica. Pô, mas você assistiu quantos Ultraman, cara? Hã? Você assistiu quantos Ultraman? Eu assisti o Tiga. Eu assisti, acho que o Dyna, que vem depois. Acho que o Dyna vem depois do Tiga, se eu não me engano. Eu lembro que eu assisti o Tiga, que passava na Record. Eu assisti 2 que passavam na Record, se eu não me engano. E eu assisti 2 que passou na Record. Eu assisti Ultra Seven. Mas Ultra Seven eu assisti bem depois que ele passou, obviamente. Eu baixei Ultra Seven e assisti. E só. Eu assisti Ultra Seven, os 2 que passou na Record, o Decker inteiro. Assisti alguns filmes de Ultraman também. Filmes, assim, de séries. Depois que lançou a série. Soltos, assim. Não lembro de quais foram as séries, mas assisti alguns filmes de séries. Uns que tinham reunião de vários Ultramans, assim. Assisti aquele anime que tem na Netflix também. Só. Bem, só pra eu também comentar um pouco, né? Ultra Seven é bem legal, assim. Ele é bem legal se você ignorar várias coisas, assim. Se você ignorar que ele é datado, se você ignorar os efeitos especiais. Ele é bem divertidinho de assistir. Bem, cara, vamos lá. Deixa eu ver só alguns comentários. Só vim aqui dizer que estou viciado na abertura do Blaze. Aí, foi o Heavy Metal. Foi o Heavy Metal Gamer que me fez rever o primeiro episódio. Foi por causa dele que eu revi o primeiro episódio. Boa noite, Heavy Metal Gamer. Uhum. Ele comenta do Tiga aqui, que provavelmente foi o que você viu, porque parece plausível, já passou dublado aqui. Não, o né? Tiga com certeza eu vi. O Tiga com certeza eu vi. O Tiga e o Seven com certeza eu vi. Ultra Seven. O Tiga e o Ultra Seven com certeza eu vi. Esses 2 eu tenho certeza que eu vi. O Seven eu tenho certeza porque eu baixei o Ultra Seven pra assistir. O Tiga eu tenho certeza porque passava na Record. E teve um outro que passou na Record também, que eu tenho certeza que eu assisti na Record também, porque também passou na Record. Foram 2 que passaram na Record e eu assisti os 2. Passavam na Record. Eu morava na Bahia na época e eu assisti os 2. Os 2 passaram na Record e eu assisti os 2. Eu não lembro qual é o nome do outro, mas passou na Record também. Eu assisti com um amigo meu, eu ia na casa dele pra assistir. A gente marcava todo dia sair da escola, a gente já corria pra casa dele pra assistir. Bem, só para eu comentar aqui, eu curti o segundo episódio também. Ele manteve um certo tom sério, porque o primeiro episódio foi um tom meio bem sério, foi, como você falou, foi à noite, estava mais escuro, assim, né? Que contrastou com aquele Ultraman que brilhava, né? Aqui a gente está de dia, né? Só um momento, Jorge, antes de você concluir. Que roupa bonita desse Ultraman, mano. Vai, continua. E o clima ele não fica tão pesado, né? Só que ele ainda é um clima sério. A gente vê uns momentos mais de comédia, mas é justamente um alívio cômico que vem da interação dos personagens, né? Então aqui é o primeiro episódio que a gente tem a apresentação dos personagens. A gente já fez o primeiro episódio, na verdade, antes do primeiro episódio, né? Que tinha saído um vídeo lá mostrando lá sobre a SCARD e tudo mais, né? A gente tinha comentado sobre os personagens, né? Mas só para a gente, talvez, voltar aqui, a gente tem o Gento, né? Que a gente já falou dele. Ele teve um episódio só dele, basicamente, né?
Depois a gente tem o Teruaki Nagura, que é o vice-capitão, né? Ele já apareceu rapidamente no primeiro episódio, e é ele que... Basicamente, a personalidade dele é que ele é meio certinho com as coisas, só que no primeiro episódio já mostrou que mesmo assim ele tem aquele coraçãozinho que vai, às vezes, vai falar, não, mas tá errado, vamos continuar a missão e tudo mais, né? E o lado cômico dele é que ele se espanta às vezes com muito rápido das coisas, ele se choca ali. Então, ele atendeu o telefone, o quê? Ah, não, tudo bem, a gente vai falar pra ele, tipo, enfim, né? Você tá falando do vice-capitão, né? O vice-capitão, ele é meio... Como é que se diz? Ele parece que tudo é novo pra ele, né? Absolutamente tudo é novo pra ele. Inclusive ser vice-capitão. Eu acho que ele vai ser mais o alívio cômico da situação, apesar de ele ser um personagem que tem uma responsabilidade e ele consegue manter as coisas, né? Mas o alívio cômico dele vem justamente desse exagero dele, e quando ele percebe que ele exagerou demais, ele volta, enfim, né? Depois a gente tem a Amy Aoebi, né? A Aoebi, né? Que é a especialista em espionagem. Ela já apareceu rapidamente no primeiro episódio, né, que ela dá um tiro ali que não causa dano ali no Baranga, no primeiro episódio, mas ele distrai ele tempo suficiente, né? Aqui ela aparece primeiro e vai ajudar ali o Gento a conhecer o resto da equipe, né? E basicamente no episódio ela se infiltra ali entre a população e vai coletando informações ali do monstro, né? E acho que vai ser meio que o trabalho dela. Vale citar que a Tamires, ela ficou meio puta com essa personagem, que toda hora que ela tá de traje civil, né, pelo menos no primeiro e agora na metade do segundo episódio, ela tá de shortinhos. Mas enfim, né? Na segunda, ela tá, na segunda parte do segundo episódio, ela tá de roupa de pesca, então nem tanto. Mas, enfim, né? Ela parece ser uma personagem mais bocuda, assim, ela tá nem aí para algumas coisas, mas é isso, né? Depois a gente vem o Yasonobu Bando, que é o mecânico, que ele só vai aparecer no final, né? Enfim, então basicamente ele não foi tão apresentado assim. A gente sabe que ele é um mecânico exemplar, porque ele vai fazendo as coisas mesmo sem se apresentar para a equipe, então ele tá lá fazendo as coisas dele, e é ele que tá cuidando do mecha ali, que a gente fala que vai ser apresentado no próximo episódio, né? E para finalizar... Erfigaron. A gente tem a Anri Minami, ou Minami Anri, né? Que ela é alguém mais de luta, né? Então, inclusive, ela tá num dojo ali, e ao mesmo tempo que ela parece uma personagem forte e tudo mais, e tem algumas habilidades, inclusive ela que ia mexendo na van ali, né? Ela é uma fighter. Ela tem um quê de alívio cômico um pouco, né? Por causa que ela é um pouco meio atrapalhada com as coisas, mas nada assim alívio cômico grande, né? São pequenas coisas que vão ser colocadas ali. Eu acho que é isso dos personagens por enquanto, né? A gente sabe que a Minami, né? Ela vai ser uma das pilotos do Erfigaron, né? A pilota de luta. De luta, né? Até pra justificar, né? Por que você vai ter uma pessoa de luta corpo a corpo se os caras estão lutando com Kaiju, né? Exatamente. Tipo, né? E o próprio mecânico vai ser também um dos pilotos, mas aí é mais para uma questão de luta à distância, entre outras coisas, né? Que eu achava que quem devia ser o piloto de luta à distância é a menina que atira, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Para fechar a equipe, né? A gente, na verdade, o nome do capítulo, né? O homem que formou a Skard, parece que tá falando do Gento, mas quem formou a Skard mesmo é o superior do Gento. E aí talvez a gente tenha uma diferença principal ali do Blaze, né? Do Blazar, com o Decker, que no Decker o capitão era um personagem muito... eu sou um paizão que eu vou passar a mão na cabeça, vou dar aquele discurso motivacional e tudo mais, né?
e ficava ali mais a dinâmica na equipe. Aqui, como o personagem principal é o capitão, né? A gente vê um pouco mais da dinâmica dele com o superior ali, que, querendo ou não, é o chefe ali dele, né? Ele que monta a Skyd e ele que meio que rouba a cena quando ele aparece, porque ele é um pau no cu. Querendo ou não, eu me identifiquei com o Gento porque ele tem um chefe pau no cu ali, é bem foda, né? Você acha o chefe dele pau no cu? Puta que me pariu, velho. Tipo, o cara liga lá, ô, mano, tô mandando vocês ali pra missão. Cara, mas a gente acabou de chegar, a gente não sabe nem usar a arma, a gente tá com uma van que não tem porra nenhuma. Foda-se, se vira aí. E desliga na cara. Caralho. Eu Foi- não achei que foi pau no cu, assim. Porque eu acho que ele pensa o seguinte: eu escolhi vocês porque vocês já estão preparados. Eu escolhi vocês a dedo. Vocês já estão preparados. E eu já dei as armas pra vocês. Vocês já têm as armas. As armas já estão prontas pra usar e vocês já estão preparados. Então só vão pra cima, caralho. Tipo, não tem mal o que fazer. Vocês não precisam de treinamento. Treinamento vocês já têm, porra. Todo mundo aí tem treinamento. Ninguém precisa de treinamento. O que vocês precisam é pegar as armas e usar. Vai logo, caralho. Deixa de frescura, porra. Ah, desculpa, eu não achei que ele foi pau no cu. Desculpa, não, eu não achei ok. pau no cu, Bom, não. Não achei pau no cu, não. É. Tenho que discordar de você nessa, me perdoe. Tem essas diferenças de percepção dele, mas querendo ou não, ele é um chefe que vai Rígido. ser bem presente Rígido. ali na. Um chefe rígido. Rígido, exigente e que vai ser, pelo jeito, meio presente ali na série. Sim, acho que sim. Então, eu acho que mais o título cai mais pra ele ali, inclusive porque foi ele que escolheu os personagens ali. Uhum. E ele tá sabendo bem mais das coisas ali que tá rolando. Mas ok, beleza, né? Foi ele que escolheu todo mundo, né? Uhum, foi ele. Inclusive, o primeiro escolhido nem foi o Gento, né? Por causa que tem o projeto do Do Garon. Earth Garon. A gente já fala dele. O primeiro escolhido foi o engenheiro, né? Só para finalizar, tem a questão do monstro ali, que o Geros, né? Que pelo jeito vai ter uma temática meio do Ultraman, que é os kaiju ali ligados com a natureza. Então é uma série que às vezes vai falar ali da natureza, de como o homem está interferindo. Isso apareceu no Decker algumas vezes, né? Isso é um tropos, né? Bem recorrente. É um tropo recorrente em Ultraman. Sempre tem algum monstro que ele volta, na verdade. É um monstro que sempre tem um monstro que ele retorna. Sempre tem um kaiju que volta de algum Ultraman antigo. Ele reaparece de tempos em tempos, ele reaparece na Terra. Porque, enfim, X. Uhum. E aí ele volta porque X, Y, Z, pra algum motivo na Terra faz ele voltar. O primeiro, se você lembra, não sei se lembra, mas o do primeiro episódio, ele era um monstro do espaço. E aí esse já é um monstro da Terra mesmo, é um monstro da natureza. Uhum. E aí acontece às vezes disso aí. Eu entrei na ficha do monstro aqui e ele é a primeira aparição dele na franquia do Ultraman, né? Mas é um tropo recorrente que eu acho legal, né? Uhum. Ok. O Ultraman gosta de ser de ecoterrorismo. Ecoterrorismo, né? Enfim, mas deu pra ver a dinâmica dos personagens, eu acho que ficou bem legal. Agora só falta colocar o mecânico ali, talvez, né? Fazer algumas coisas a mais, mas acho que vai ser uma dinâmica legal. E também, ao contrário do Decker, né? O Decker, ele se manteve segredo ali que ele era Ultraman meio de... que ele quis, né? Ele não precisava. Ele não precisava, todo mundo foi meio de boas com ele. O capitão da equipe era meio um paizão ali, que passou a mão na cabeça e até não poder mais, né? Uhum. Tinha uma cara de professor, de tio de escola ali. Mano, literalmente, o Decker, se ele chegasse, na primeira vez que ele se transformou, se ele chegasse pro capitão e falasse assim, capitão, meio que eu ganhei esse negócio aqui e eu me transformo num cara gigante. O capitão ia literalmente chegar pra ele e falar assim, ótimo, ajuda nós a combater os monstros. Era isso que ele ia fazer. Ponto. Agora, no Blaze, você tem uma justificativa de por que o Gendo tá guardando segredo, porque justamente o cara acima dele, o capitão, ele ainda não tá, e aí tem aquela questão meio militar, né? Ele não sabe se o Ultraman é um aliado ou uma outra ameaça. O cara acima dele.
É. Inclusive, Mandou ele investigar o Ultraman, né? além de mandar eu investigar o Ultraman, a gente tem o encerramento do episódio, né? Com a aparição do Earth Garon, né? Que é um parece um Um robô lá Kaiju. do Power Rangers lá, aquele tiranossauro, mas o quê? É. Mas é um mecha Ele em parece, na formato. verdade, o Dragon Zord, né? É, isso. Basicamente é um mecha ali em formato de dinossauro que vai ajudar a Skard. E ele quer, já fala pro Geto que ele quer que no próxima missão o Edgarão destrua um Kaiju antes do Ultraman. Então já tem uma competição ali. É uma Então competição entre a Skard e o Ultraman. Então tem um certo estranhamento ali. E como o Gento acabou de entrar na equipe, o pessoal foi escolhido pelo cara, ele não conhece ninguém. Eu também, mano, guarde segredo aí, que se descobrirem, eu não sei se eu vou parar num laboratório ou o que vai rolar. O que ele mais tem agora é que se esconder. Deixa eu ler uns comentários aqui, Jorge, rapidão. O Fomaster Luke falou que agora que a regra dos 3 episódios. A regra dos 3 episódios, não sei se você conhece a regra dos 3 episódios. Não. A regra dos 3 episódios é uma coisa que a gente inventou no VideoQuest lá em 2011, muito tempo atrás, que a gente assistia 3 episódios e fazia um review para poder dizer se uma coisa era boa ou não, ou se ela tinha futuro ou não. E ele disse que a regra dos 3 episódios funciona muito bem em Ultraman. Ansioso pelo próximo pra gente poder avaliar se realmente vai pra frente ou não. Ele disse aqui. Fala. É que a série ela tem andado com mais calma que o Decker. O Decker deu pra ver que foi meio apressado algumas coisas ali no começo, pra mostrar os bonequinhos, pra mostrar as naves e tudo mais. Aqui não, a gente tem um primeiro episódio só pra mostrar o Ultraman, depois pra apresentação da equipe e depois pro mecha, né? Pro mecha da equipe. A gente ainda não tem um grande plot, um grande vilão que nem era as Spheres, né? As esferas. Mas aqui já vendeu o bonequinho no segundo episódio também, viu? Só pra deixar claro. Lógico, vambora. Rafael HQ, eles comem os kaijus? Não, aparentemente não. Não sei, né? Ele torrou aquele kaiju peixe? Por que não, né? Heavy Metal Gamer. Alguns comentários do episódio 2 eu vou guardar na seção de comentários do vídeo de corte. Pelo amor de Deus, sem cartas, Heavy Metal Gamer. Sem cartas. Tá. Inclusive, boas partes dos kaijus do Blazar são novos. Deixa eu só terminar de ler os comentários da Heavy Metal Gamer. Vai lá, desculpa. Agora no Blazar tem muitos motivos para esconder, levando em conta o lugar onde ele está. Exatamente, foi o que a gente acabou de discutir sobre ele ter motivos para esconder a identidade secreta dele. Aí o Fumaça Luke fez uma piada. Você é Ultraman? Está promovido. No Decker, no caso do Decker. Lázaro Marques. Earth Garon parece com um robô do Gokai Silver. Eu acho que ele parece mais o robô do Green, do... Vai lembrar o nome dessa série lá da década de 80 que a gente só conheceu pela remake, vai ser foda, né? Não, é o... O Dragon Zord que você falou? É o Dragon Zord, é o Dragon Zord. Beleza. O Rafael HQ, mas um kaiju daquele tamanho ia dar pra acabar com a fome do mundo. Não, do mundo eu acho que não. Então, mas... Rafael HQ, deixa eu estragar o seu comentário. A gente já pode acabar com a fome do mundo. A gente produz alimento para 2 planetas. O problema maior é Cara, que... a gente pode acabar com a fome do mundo. A gente pode acabar com a fome no mundo. A gente pode literalmente acabar com a fome no mundo com o dinheiro de um homem só. Com o dinheiro de um homem só, a gente acaba com a fome no mundo. O nome dele... Como é o nome do atual homem mais rico do mundo? O nome do homem mais rico do mundo atualmente é... deixa eu ver... É o Elon Musk atualmente? O segundo ele perdeu um pouquinho. Não. Bernard Arnault. Acho que é esse o homem mais rico do mundo atualmente.
Bernard Arnault é o homem mais rico do mundo atualmente. Com o dinheiro desse cara, a gente pode acabar com a fome no mundo. Mas, ok, foi só isso aí. Deixa eu só voltar aqui. Só com o dinheiro dele. Só com o dinheiro dele, tá? Só com o dinheiro dele. E a gente tem 10 caras que com o dinheiro deles, reunidos, a gente pode acabar com toda a pobreza do mundo. 10 vezes. O Lázaro Marques comentou que o Gokai Silver, na verdade, é o azul. Aí foi baseado nele. Não, é que o robô do Gokai Silver é azul. Tá. Por curiosidade, a dublagem é cantada pelo Hiroshi Kitadani. Além de ser membro do Jump Project, ele fez a música do Ryukendo e fez as duas inseridas em Ryuki. Duas inserts de Ryuki. Ryuki é um Kamen Rider. Hiroshi Kitadani. O Hiroshi Kitadani, ele é do Jump Project? Nossa, eu não sabia. Que legal. Falamos aí de Blazers. Tem mais uma coisa pra falar de Blazers? Só para finalizar, o próximo episódio, então, o nome dele é F. Garon e a gente vai ter, então, apresentando, vamos dizer, o equipamento principal ali da Skard, né? Da luta da Skard contra os Kaijus. E o monstro da vez é uma mistura de uma aranha com um louva-a-Deus. Então, amigos com aracnofobia, se preparem. Eu, no caso, né? Porque vai ser. Apesar que ele tá tão grotesco que eu não sei se lembra uma aranha, mas é o Tarântulos, alguma coisa assim. Fechei aqui a aba. Enfim. Mas eu tô gostando, cara. Eu quero ver se depois desse terceiro episódio, né? O que eles vão fazer ali pra talvez engrenar a história, colocar um adversário lá pra eles ou algo do tipo, né? Será que a gente vai ter um inimigo principal? Heavy Metal, você que manja de Ultraman mais do que qualquer um aqui que eu conheça, talvez você e o Formaster Luke seja o que mais entendam de Ultraman aqui. Será que a gente vai ter um vilão principal nesse Ultraman? De cara a gente ainda não tem, né? Não teve de cara. Será que a gente vai ter? Vamos ver. Fala aí de Ultraman Blazer.